Olá pessoal, eu me chamo Paulo Roberto e sou aluno de Educação Física, bacharelado na Universidade Federal da Paraíba, e hoje eu vou falar um pouco sobre queimaduras. Queimadura é uma lesão que ocorre na pele e em outros tecidos. É uma lesão que é causada por aumento da temperatura, né? Por meio de choques elétricos, por meio também de animais como água-vivas, por substâncias químicas também que podem causar alguma queimadura e trazer alguns sérios problemas para o indivíduo, já que a pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável por proteger alguns órgãos e também é responsável por manter esse equilíbrio de temperatura externa e interna. Agora eu vou falar um pouco sobre como é dividido e como é feito para saber o quão é grave a queimadura. Bem, as queimaduras podem ser classificadas dentre os agentes causadores, o grau e a extensão. Em relação aos agentes causadores, existem os agentes físicos, que acontecem no caso de queimaduras por meio de água quente, vapor, no caso de eletricidade, choques elétricos, raios, por meio de temperatura, como raios solares, equipamentos de raio-x. Também pode ser classificado em relação aos animais, né? Ainda como agente causador, como água-vivas, lagartas, como agentes químicos também, como ácidos. E seguindo adiante, ela também pode ser classificada por grau. Existe a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. No primeiro grau é aquela queimadura, vamos dizer que seja uma queimadura mais simples, que causa apenas vermelhidão na pele. A de segundo grau já é uma queimadura já um pouco mais complicada, que é aquela queimadura que atinge camadas mais profundas, que causam até bolhas. Já a terceiro grau é aquela queimadura que é a queimadura mais grave, que pode trazer sérios riscos ao indivíduo se ele não tratar direito. É a queimadura que atinge as camadas mais profundas da pele. Também, continuando a classificação, a queimadura pode ser classificada por meio de extensão. Existe a extensão baixa, a média e a alta. Quanto à extensão baixa, é aquela extensão de queimadura que acomete cerca de menos de 15% do indivíduo. Já a média é aquela extensão que acomete cerca de 15% a 40%. E a alta, que é aquela grave, é a extensão que atinge mais de 40% do indivíduo e pode gerar sérios riscos à sua vida. Também vale salientar que nem sempre as queimaduras são as principais causadoras de problemas na vida de quem está diante de um incêndio. Basta lembrar do caso da Boate Kiss, em que várias pessoas infelizmente morreram por meio do incêndio. Também outras pessoas que nem foram expostas ao fogo morreram por inalação da fumaça. Pessoas que resolveram ajudar aqueles que estavam tentando sair da boate, inalaram grande quantidade de fumaça e desenvolveram problemas de respiração e até mesmo infecções. Portanto, vale salientar sobre isso. E também existem locais específicos que podem causar lesões mais sérias. No caso das queimaduras, como nas regiões das mãos, dos pés e principalmente do rosto. Bem, agora eu vou demonstrar por meio de encenação o que deve se fazer e o que não deve se fazer diante de uma queimadura. Bem, agora eu vou mostrar o que fazer e o que não fazer diante da queimadura. Aqui a gente está ensinando e está mostrando a queimadura de primeiro grau, né? E o que fazer diante de uma queimadura? A gente deve pegar um pano, então gases, molhar com água fria, ou então colocar em água corrente e fazer a lavagem com detergente neutro, né? Mas aqui a gente vai molhar o pano com água fria e fazer a aplicação local, levemente, para não fazer que a lesão piore. Essa aplicação. E logo após essa aplicação, se a água começar a esquentar, você troca a água por uma água mais
com água fria novamente. E também, depois da aplicação, você começar a utilizar, ou por meio de indicação do médico, né? Ou se você estiver em casa, fazer uma aplicação com a pomada cicatrizadora para melhorar o tratamento dessa queimadura. A queimadura de segundo grau, como uma queimadura um pouco mais grave, você deve ter cuidado para não estourar as bolhas e também observar o paciente para ver a gravidade daquela lesão, porque como uma lesão de segundo grau já atinge camadas mais profundas. Então, é indicado, por ser uma lesão de segundo grau, você não só fazer o tratamento em casa, você ir para o médico para ele fazer o diagnóstico completo. Então, quase a mesma coisa da queimadura de primeiro grau, né? Aplicação com água fria, ou então água corrente, lavar com sabão com cuidado, e a aplicação da pomada. Já uma queimadura de terceiro grau, como uma queimadura mais grave, dependendo da sua extensão, pode até fazer com que o paciente ocorra algum risco de vida. Sempre ir direto para o médico, não esperar muito para não piorar. Mas um tratamento que você pode fazer em casa, né, o primeiro socorro no caso, é pegar um pano que não solte pelos ou então gases e molhar ele com o soro fisiológico e fazer a aplicação. Fazer levemente a aplicação para deixar aquele local limpo e até a chegada ao pronto-socorro, para que não corra risco de a pessoa pegar uma bactéria ou inflamar o local. Agora, o que não fazer? Normalmente, as pessoas em casa elas pensam em colocar em cima da queimadura margarina, pó de café, isso por crença popular. Então, isso não se faz, não é indicado, não causa melhora alguma. E também ter cuidado na hora da aplicação com água muito gelada no local. Porque se você colocar o gelo em contato direto com a pele, vai gerar uma queimadura também. Pode piorar a lesão. É isso. São coisas básicas do que se fazer diante do primeiro socorro em relação à queimadura. E esse é o meu trabalho. Obrigado.